A gente vai exibir agora 2 depoimentos fortes e exclusivos. Pela primeira vez, a dona da creche, acusada de esquecer uma criança no banco de trás de um carro, revelou detalhes da morte que comoveu o Brasil. Flaviane passou a cumprir prisão domiciliar depois de ser denunciada pelo Ministério Público. Os pais do menino Salomão também receberam o Domingo Espetacular. Eles tentam retomar a rotina e lidam com a perda do único filho. 3, 4. Duas famílias destruídas. Eu tenho muita saudade do meu filho. Muita saudade. O sentimento que eu guardo é do meu filho pulando no pula-pula, sorrindo. Eu abri a torneira, passei uma água na cabecinha dele. Tentei colocar uma água na boca, eu não sei. Eu não consigo te explicar o que passava pela minha cabeça naquele momento, porque foi desesperador. Flaviane Lima Souza cumpre prisão domiciliar depois que foi declarada ré no caso da morte do menino Salomão Rodrigues Faustino, de 2 anos. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público à Justiça, ela é acusada de homicídio qualificado com dolo eventual depois de esquecer a criança dentro do carro. Eu perdi o meu trabalho, eu perdi o meu emprego, eu perdi o Salomão, que era alguém que a gente amava muito, a gente aprendeu a amar ele, sabe? A professora de 36 anos era dona desta creche em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, havia 11 meses. Eu escolhi isso para minha vida. Não foi algo que eu precisei ser professora, não. Eu escolhi. Gisele fazia elogios a Flaviane em trocas de mensagens. O Salomão, ele fazia aniversário no dia do meu aniversário. E eu olhei para ele e disse, não é justo com ele não ter uma festinha. Aí eu já liguei, pedi um bolo, a gente cantou parabéns, a gente encheu o balão. Os pais não se esquecem desse dia. Nós cantamos uns 20 parabéns aquele dia e ele não deixava a gente parar. Ele ficava batendo as palminhas falando para cantar parabéns de novo. 13 dias depois, aconteceu a tragédia. Eu levo primeiro a minha filha para a escola, eu deixei ela na escola, bem próximo à casa dele, da escola dela. Eu fui lá, peguei ele, a mãe dele me entregou nesse dia. Flaviane pegou o Salomão às 10:50 da tarde e chegou na creche a 1h02. Nesta imagem exclusiva, é possível ver o carro branco passando em frente ao berçário. Flaviane estacionou o carro na porta do berçário. Salomão permanecia no banco de trás, na cadeirinha. Ela disse que pegou algumas sacolas que estavam no banco do passageiro e saiu, já que tinha que atender os pais de 3 crianças que estavam iniciando as atividades naquele dia. Ela estava apressada, trancou o carro e saiu correndo. Flaviane passou quase 4 horas dentro do berçário. Salomão passou o mesmo tempo dentro do carro. Fez muito calor naquela tarde, a temperatura chegou a 33 graus Celsius. Se a gente imaginar todas as janelas fechadas aqui dentro, a temperatura foi muito maior, pode chegar até a 50 graus. Todos os dias eu meio que infernizava ela, pedindo foto, pedindo vídeo, como que o meu filho estava todo dia. E nesse dia eu não perguntei nada. No meio da tarde, a dona da creche resolveu ir embora porque estava com muita dor de cabeça. Quando eu abri a porta, eu acho que com o balanço da porta do carro, né, ele estava com o corpinho pendurado. E aí foi naquele momento que a gente perde o chão. Eram 4h49. Flaviane descreve os momentos de desespero que viveu. Eu fiz procedimento para ver se o coraçãozinho dele voltasse, né? Voltava. E ela continuou o procedimento do jeitinho que eu orientei. E eu comecei a soprar na boquinha, no nariz dele. E uma das tias olhou e falou, tia, ele não tá mais aqui, não adianta. Aí eu molhei, eu abri a torneira, passei uma água na cabecinha dele. Tentei colocar uma água na boca, eu não sei. Eu não consigo te explicar o que passava pela minha cabeça naquele momento, porque foi desesperador. Os bombeiros só foram chamados às 5 da tarde. Neste meio tempo, o circuito interno do berçário gravou os diálogos entre Flaviane e as funcionárias.
Eu não posso ficar aqui não, mas ele vai me matar. Fala que ele estava dormindo e ele não acordou. Gente, eu não posso falar que eu esqueci a minha cara. Ela já foi direto no assunto. Eu matei uma criança. Amor, para. Eu não sei se eu fujo. O que eu faço? Porque o menino tá morto, tá roxo. Os bombeiros chegaram ao hospital às 5h10. 6 minutos depois, a mãe de Salomão, Gisele, recebeu a notícia da internação do filho. E aí, quando eu cheguei na UTI, de primeiro não deixaram eu ver. Só tentava me acalmar e eu passei bastante mal. O meu marido já tinha subido e vieram os médicos falar comigo e dizem que declarou a morte 6h22. Salomão morreu por internação, quando o corpo fica sobreaquecido, chegando a mais de 40 graus Celsius. O organismo não consegue retornar à temperatura normal e gera insuficiência respiratória. Enquanto os pais recebiam a notícia da morte de Salomão, Flaviane e o marido já tinham saído da cidade. Já tinha conversado com o nosso advogado, pediu para a gente sair do local. Nós saímos e procuramos uma cidade mais próxima. O marido de Flaviane explica que eles iam se entregar na delegacia mais próxima. O casal só foi encontrado às 8h em Itaberaí, cidade a 80 quilômetros de Nerópolis. Naquela oportunidade, nós autuamos em flagrante delito por homicídio culposo e ela foi recolhida, então, ao sistema prisional feminino aqui do estado de Goiás. Flaviane ficou 8 dias no presídio. A defesa pediu a prisão domiciliar porque ela tem 3 filhos. Uma adolescente de 13 anos, um menino de 10 e outro de 1 ano e 10 meses. Flaviane conta que nem ela, nem os filhos conseguem dormir. Não tem um dia, não tem uma hora que eu não troque o meu bebê, que eu não faça mamar pra ele. Que eu lembre o quanto a mãezinha dele tá sofrendo, sabe? Logo depois do enterro do Salomão, os pais voltaram para casa e a Gisele, principalmente, disse que começou a sentir muita tristeza ao ver as coisinhas do Salomão. O pai e a mãe então se uniram e decidiram colocar tudo que ele tinha aqui nesse quartinho que fica nos fundos da casa deles. Aqui estão as roupas do Salomão, os sapatinhos, os brinquedos preferidos e até a mochila que ele levava para o berçário. Ela está do mesmo jeitinho que estava no último dia em que ele a usou. Aqui nessa sacolinha ficam os produtos de higiene, como perfume, pasta de dente. Aqui dentro, algumas troquinhas de roupas. E nesse outro bolso aqui, até as fraldinhas que ele usava lá. Esse patinho, ele amava esse patinho. Gisele está inconsolável. Quem tá sofrendo maior é eu. O filho era meu, era minha convivência com ele, era muito grande. O meu filho, ele me amava de um jeito. Eu e ele fazia tanta bagunça. É impossível conter as lágrimas. Quando eu cheguei aqui, me doeu muito. Mas eu não conseguia olhar pro quarto do meu filho e não ver ele. Eu não conseguia deitar no meu quarto e não fechar a porta. Visivelmente abatidos, Vilmar e Gisele dizem que tiram forças das lembranças que têm do filho. Eu tô tentando dia após dia ser forte, porque se eu cair, eu não levanto. O meu sofrimento, ninguém no mundo tá sofrendo igual eu. A denúncia apresentada pelo Ministério Público aponta que o berçário de Flaviane estava em situação irregular e que ela exerceu profissão ou atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado seu exercício. Também cita que ela não preenchia os requisitos legais exigidos pelo artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro para a prestação de serviço de transporte escolar e que não fez a conferência das crianças. O promotor pede ainda indenização para a família de Salomão. Eu tive a oportunidade de falar com ela pelo WhatsApp, de pedir perdão para ela. Eu falei para ela, eu só preciso que você me perdoe. O que ela fez, ninguém pode apagar, ninguém pode esquecer isso. Isso não é passível de perdão, a atitude, mas a pessoa, a Flaviane, a profissional, esse é o meu coração
perdoou. É o perdão que tá me fazendo vencer. Mamãe?